Jornal da Manhã. Eleições 2022 é na 93 FM. Cleiton Santos. 7 horas mais 33 minutos, voltando aqui com o Jornal da Manhã da FM Itabaiana 93.1, jornalismo com conteúdo e credibilidade, onde o café não é requentado. Aqui o café não é requentado. Aproveitando para mandar um abraço para minha mãe, que está nos assistindo lá em Nossa Senhora da Glória, parabenizando o meu irmão mais velho, Gladys, né, que é o aniversariante do dia. Já felicitei aqui minha mãe também aproveitando. Um abraço para o Jailton Palmeirense, lá em Nossa Senhora da Glória. Meu amigo Cabelinho, da Transertão, 053 parece, né? O 053 aí, está viajando e acompanhando também o Jornal da Manhã. Aqui não é Atim, mas vai além fronteiras. Série de entrevistas com os candidatos ao governo de Sergipe recebe hoje Niuly Campos, do PSOL. Ela vai falar um pouco do plano de governo que ela tem, caso seja eleita pela população sergipana no próximo dia 2 de outubro. Niuly Campos, primeiro, uma satisfação estar recebendo você aqui nos estúdios da FM Itabaiana, nessa série de entrevistas, dando a oportunidade também que os candidatos possam colocar o seu plano de governo. Seja bem-vindo ao programa Jornal da Manhã. Bom dia a todos os ouvintes, todas as ouvintes aqui de Itabaiana, dessa querida terra de tanta força, tanta pujança, desse povo trabalhador, desse povo honesto. Quero cumprimentar você, Cleiton, agradecer pelo convite, pela oportunidade, agradecer e parabenizar o programa por possibilitar esse debate franco, né, essa democratização do acesso. A gente que é candidato menor, às vezes na televisão não tem muito tempo, só tem 20 e poucos segundos, e é importante que o povo de Sergipe possa ouvir o que a gente propõe. Então, agradecer e cumprimentar também a Ângelo, que está aqui, cumprimentar a Almi, Maísa, que está me acompanhando, e todos os ouvintes. Para iniciar, como fiz com os demais candidatos que já passaram por aqui, quem é Niuly Campos, para que a população sergipana tenha conhecimento? Cleiton, eu sou uma jovem mulher negra de 34 anos. Eu sou neta de Dona Didica do Doce da Capela. Aí eu quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar os feirantes e as feirantes de Itabaiana. Hoje é dia do feirante, desse povo que trabalha com honestidade, que leva comida para a nossa mesa, né, que movimenta o nosso comércio, que faz com que o povo tenha a oportunidade mesmo de ter uma vida de mais qualidade. A feira é isso dentro dos nossos municípios, né? E minha avó criou minha mãe em Capela, vendendo doce na feira, e essa é a minha referência de luta. É uma mulher que me orgulha muito, e através dela eu quero mandar um abraço, então, para todos os feirantes. Minha madrinha também hoje vende na Feira da Capela no lugar dela, minha madrinha Melry do Doce. Muito bem, o nosso primeiro tema nessa série de entrevistas tem sido a segurança pública. A gente acompanhou o ano passado, o início desse ano, um embate muito grande, principalmente da categoria, né, da polícia, o movimento Polícia Unida, reivindicando o adicional de periculosidade, insatisfação com a estrutura das delegacias, né, e também a atenção, por exemplo, nos transportes alternativos desse estado, onde tem acontecido muitos assaltos, né, colocando em risco a vida dos usuários desse transporte. O que Niuly Campos tem como plano de governo para a segurança pública do estado de Sergipe? Meu querido, eu quero até aproveitar para terminar de me apresentar rapidinho, porque eu acabei falando dos feirantes e não disse. Bom, eu sou advogada, sou professora, sou mestre em Direito, né, estive sempre na luta social, fui a primeira mulher presidente do Diretório Central dos Estudantes, lá da universidade, lutei pelos estudantes, pelos movimentos de mulheres, integrei os conselhos de mulheres, Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, estive sempre na luta política e recebi do pessoal o convite para defasagem, por exemplo, nas delegacias a gente tem defasagem de policial, a gente precisa garantir reestruturação das carreiras, pagar periculosidade a esses profissionais que estão na ponta e que não recebem esse direito do governo de Sergipe. É preciso, e nós estamos nos comprometendo no nosso programa, a pensar formação continuada para a polícia,
de acordo com uma formação antirracista, com uma formação humanizada, com uma formação voltada para direitos humanos, a construção de uma segurança pública cidadã, que sempre, que sempre que tenha como foco garantir segurança para a senhora e para o senhor comerciante, que quer vender, que quer viver livre, que quer andar livre pela rua, e também garantir aos nossos profissionais da polícia que eles estejam estruturados, mas que construam para uma política de paz. É isso que a gente quer no nosso Estado. Candidata, nós temos tido uma preocupação muito grande com o número que tem crescido assustadoramente de policiais depressivos, né, da polícia com depressão. A senhora teria algum plano também para esses cuidados com a nossa polícia, né, que tem um trabalho árduo e que muitos têm tido esse problema psicológico? O número tem crescido, tem sido divulgado constantemente nas emissoras de rádio, como também uma atenção para as famílias que perdem seus entes numa luta para defender a sociedade. Eu citei ontem, cito hoje novamente, nós tivemos recentemente a perda do delegado Marcelo Hercos, num confronto com marginais que tentavam aplicar golpe na sociedade sergipana. Teria algum plano nesse sentido também de atenção às famílias, desses policiais que foram mortos em confronto com marginais? Cleiton, veja, eu ouço muitos candidatos dizerem que têm preocupação com a polícia e aí chegam aqui e falam especificamente em investimento em inteligência, que é muito importante, falam em investimento em estruturar a carreira, que é muito importante, garantir diálogo com os profissionais da segurança, que é muito importante, mas seguem alimentando essa lógica do inimigo. O que eu estou dizendo é que quando a gente alimenta essa lógica e coloca a polícia na rua, pronta para matar ou para morrer, sem garantir que a polícia tenha uma formação continuada, sem garantir que tenha assistência psicológica, sem garantir que tenha cuidado para as famílias, a gente tem esse resultado. Então, às vezes, o candidato chega aqui como grande defensor da polícia, mas quando ele coloca a lógica de matar ou morrer, que bandido bom é bandido morto, essa lógica prejudica a própria polícia. Porque a polícia é um trabalhador, uma trabalhadora como eu e você, Cleiton. São trabalhadores que precisam de apoio psicológico, que precisam, sim, de um programa de atenção continuada para suas famílias, como o PSOL fez, por exemplo, lutava, por exemplo, quando a gente tem um exemplo Freixo no Rio de Janeiro, hoje não é mais PSOL, mas ele atuava no amparo às famílias das vítimas e dos policiais. Né? Então, esse mito de que os partidos que se alinham com a política de esquerda progressista são contra a polícia, isso é uma mentira deslavada. O que a gente quer é que a polícia seja respeitada e que o cidadão e a cidadã sejam respeitadas. E para isso a gente vai garantir, sim, assistência para a polícia. A gente vai garantir formação continuada. E a gente vai garantir o fim dessa política que quer morte de gente e morte de polícia só para ganhar voto. Muito bem. Outro tema importantíssimo, de muita relevância em sociedade sergipana, a gente sofre muito com isso, com essa falta de assistência na saúde pública. Os hospitais com filas enormes, falta de leitos de UTIs, a descentralização do hospital de urgência do Estado, Nós temos hospitais regionais em alguns municípios sergipanos, bem centralizados também, que poderiam desafogar essa questão do USE, mas infelizmente não tem essa assistência, não tem essa estrutura por parte do governo do Estado. O que a senhora tem como plano de governo para a saúde pública de Sergipe? Olha, a nossa prioridade na saúde pública de Sergipe é, primeiro, valorizar o SUS. E como é que a gente valoriza o SUS de verdade, Cleiton? A gente valoriza quando a gente investe em atenção primária na saúde, em parceria com os municípios, faz o dinheiro chegar na atenção básica, fortalecendo planos de saúde da família, programas de saúde da família, para que a gente invista em saúde preventiva, para que, de fato, a gente possa desafogar o USE. Essa conversinha que um monte de candidato diz, mas que são os mesmos de sempre, que já estão governando Sergipe, dizem que vai desafogar o USE, a gente não pode acreditar. Porque se fosse para desafogar o USE de verdade, eles já teriam feito até agora, mas não fizeram, Cleiton. Então é preciso investir de verdade nos hospitais regionais, para que eles sejam hospitais resolutivos, para que as pessoas cheguem lá e tenham especialidade para atender, não precise sair às pressas desesperados para a capital, quando a gente tem potencialidade, tem recursos humanos, tem dinheiro. Eu sei que a saúde passa sempre por subfinanciamento. A gente precisa, inclusive, revogar o teto de gastos, que foi uma política do governo federal. No entanto, quando a gente conseguir isso e lutar sempre por mais financiamento na saúde, quando o dinheiro chegar aqui, é preciso saber investir. Não adianta ficar com essa conversa de que vai desafogar o uso e fazer o mesmo de sempre. É investir em hospitais regionais e investir também no serviço público de qualidade. Porque assim como os profissionais da segurança, que a gente tanto se referiu aqui, os profissionais da saúde estão sofrendo. Os profissionais da saúde
não conseguem garantir continuidade no serviço público, porque simplesmente eles são ali contratados por uma via estreita de terceirização de mão de obra, não se garante concurso público na saúde, vai para a fundação dizendo que vai desburocratizar, mas só faz precarizar a relação com o trabalhador e com a trabalhadora da saúde, que foram heróis durante a pandemia. Veja, durante a pandemia, esses profissionais deram a cara, foram para frente, foram defender as nossas vidas. Muitos deles saíram, inclusive, com sequelas graves. Muitos morreram e deixaram seus familiares desamparados. Mas a gente não olhou com atenção para os profissionais da saúde durante a pandemia em Sergipe. E eu digo isso porque eu estive no Sindicato dos Médicos, eu conversei com os médicos e com as médicas, com outros profissionais da saúde, em conversa também com o pessoal da enfermagem, com as pessoas que trabalham nos hospitais de uma forma geral. E é preciso mudar o olhar de quem vai gerir o Estado para a saúde pública. Mudar o olhar para a gente começar a tratar o ser humano como ser humano. Não é um número, não. Entende? A gente precisa voltar a tratar a gente como gente de verdade. Isso a gente só faz com independência, com vontade política, com preparo técnico e, principalmente, com capacidade de dialogar com os mais diversos setores da sociedade, incluindo os profissionais da saúde, incluindo o povo, que é quem sofre, que é quem está aí cheio de fila para fazer uma cirurgia, um exame, a pessoa esperando 2 anos para fazer uma cirurgia, um exame, falece e a gente não tem assistência no estado de Sergipe. Diz que vai investir na saúde, mas o dinheiro vai escoando, a gente não tem controle, não tem transparência mínima na saúde. E por que eu digo isso? Porque se você for pagar uma nota fiscal, o sistema do governo não é informatizado. Isso é um absurdo. A gente pode pagar uma nota quantas vezes for. É claro que os servidores muito dedicados fazem um controle manual, mas você veja, nós estamos em 2022. E os caras fazem um controle manual. Fazem planilhas lá para tentar garantir o controle desse dinheiro. Não tem uma informatização na saúde que garanta que o paciente está no interior e está na capital e a gente sabe quem é aquele paciente. Você uniformizar os prontuários, você garantir informatização para a distribuição de remédio. Não tem. É por isso que acaba. Você tem um problema de continuidade, a pessoa recebe remédio para tratamento de câncer e o remédio acaba porque o governo do estado não fez a licitação no tempo certo. Isso é um absurdo sem tamanho. E a gente não está falando aqui, Cleiton, meus amigos, a gente não está falando aqui de pedir favor. A gente não está falando aqui de caridade do governo. A gente está falando de direito. Saúde pública é direito do povo de Sergipe. Candidata, a senhora falou sobre a questão de valorização dos profissionais na área de saúde e a gente percebe que há uma disparidade muito grande hoje na questão dos médicos, né, os profissionais da área. Eles optam por trabalhar em clínicas particulares e deixam o trabalho na saúde pública vulnerável, porque não há valorização. Qual seria a valorização ideal para resgatar esse desejo, esse interesse dos médicos a trabalharem nos hospitais públicos? Conversamos com os médicos a respeito disso, nos comprometemos, inclusive, com a assinatura de carta, porque é preciso, primeiro, abrir concurso público, com muita franqueza. As pessoas dizem, não tem dinheiro. Como não tem dinheiro? É preciso, primeiro, fazer uma grande auditoria nas contas do Estado, para a gente saber como é que está escoando esse dinheiro. E aí a gente tem condição de investir. Então, a gente tem que estruturar uma carreira pública para os médicos no estado de Sergipe. Porque aí, se você é médico e não tem garantia de uma carreira pública estruturada, se você não tem garantia de valorização profissional, de condição mínima de trabalho, você vai buscar 30 clínicas, você vai buscar outros momentos. Aí você não vai atender o povo como o povo merece, como o povo tem direito de ser atendido, porque você está com vários focos diferentes. Então, para garantir que os médicos possam trabalhar com tranquilidade, com dignidade, a gente precisa garantir concurso público, a gente precisa investir numa carreira pública para os médicos e médicas e demais profissionais da saúde, também profissionais de enfermagem, com garantia de pagamento de piso, que as enfermeiras conseguiram, enfermeiras conseguiram há pouco tempo a aprovação do piso salarial. E aí não é uma questão de benesse, né? É uma questão de garantir, de respeitar a lei, pagar o piso. O Estado de Sergipe enrola, né, no pagamento do piso do povo. Olhem os professores, né? Eles dizem que pagam o piso, mas não respeitam a lei nacional de pagamento do piso, porque eles colocam lá dentro desses aumentos, colocam lá percentuais de gratificações que os professores já recebiam. Então, eles colocam tudo num bolo só e fazem uma conta como se estivesse pagando piso sem pagar de verdade. Então, é esse tipo de coisa que a gente não pode mais permitir em Sergipe. E aí é por isso que está na hora de mudar, meu amigo. Algumas áreas a gente percebe insatisfação também em agentes de saúde e endemias, mas também pessoas importantes para o dia a dia no salvamento de vidas, que são condutores do SAMU também. Recentemente a gente ouviu falar assim, greve, eles insatisfeitos. Qual a importância do SAMU e principalmente dos condutores também que fazem esse trabalho aí diuturnamente para salvar vidas? O SAMU salva vidas, como você disse, né? E é preciso que a gente enxergue
essa potencialidade do SAMU para que se trabalhe sempre de forma integrada, né? A gente garantir que o SAMU se desenvolva de forma integrada. E para isso, veja, um profissional que se arrisca na estrada com velocidade, um profissional que está ali, inclusive os que estão no centro de controle do SAMU, precisam sempre de formação continuada e humanizada, precisam sempre de valorização financeira, precisam sempre estar assegurados contra esses desafios, porque um profissional para pegar uma estrada na velocidade do serviço do SAMU precisa estar assegurado, ele precisa de uma garantia maior do Estado. Isso é fundamental. A pessoa tem que sair para trabalhar, claro que sai consciente de sua missão, e são grandes profissionais que se dedicam, mas é preciso estruturar, acabar com esse negócio de sucatear carro público, sucatear ambulância. A gente passa lá em Aracaju, pela frente da Secretaria de Saúde mesmo. Você vê lá os carros, você vê negócio de motoneta que foi comprada e está abandonada. Que absurdo é esse? Escoando o dinheiro da saúde, ao invés de investir num serviço como o SAMU. Então, não é uma questão de não saber o que fazer. Todos eles sabem, e muitos deles, esses que estão aí, e que se dizem, inclusive, renovação, todos eles têm no plano de governo muitas coisas parecidas com o que eu estou dizendo aqui, Cleiton. A diferença é que não dá para acreditar que vai fazer isso quem não fez até agora, meu irmão, que estava no poder até agora. O povo tem que mudar, e tem que mudar com qualidade, tem que mudar também compreendendo a importância de a gente superar a fase de tragédia que a gente tem no governo federal, por exemplo, né? Que é um governo federal que massacra o povo, que botou o Brasil de volta no mapa da fome. Eu respeito muito, né, a opinião de cada um e cada uma. Eu acho que a gente tem que sempre dialogar com o nosso povo, retomar o afeto na política, sem ir para briga, sem ir para violência, mas é preciso dizer ao povo o que foi que Bolsonaro trouxe para Sergipe. É preciso que a senhora e que o senhor pensem, além de devolver o Brasil para o mapa da fome, de atrasar a vacina, de querer fazer negociata com vacina, além de efetivamente mangar do povo que estava morrendo durante a pandemia. O que foi que trouxe para Sergipe? Agora aumentou. Não queria nem dar os R$400 durante a pandemia, que era para o povo morrer de fome. Queria dar 200 e olhe lá. O Congresso Nacional pressionou muito para garantir 400. E agora, porque Lula está acima nas pesquisas, aí eles colocaram R$600 até o final do ano. Mas o povo não é... O povo é sábio, Cleiton. E o povo está entendendo que nesse momento a gente precisa superar o ódio do bolsonarismo. E tudo que representa esse tipo de política atrasada, que traz morte e tragédia para a vida do povo. Candidata, a senhora falou em vários temas da saúde importantes, mas nós temos um assunto a ser abordado, que é as maternidades, a falta de maternidades, principalmente para as mães do interior do estado. O seu município natural, a senhora é natural de Capela, tinha uma maternidade que prestou um grande serviço por muitos anos, e recentemente foi anunciado o fechamento, porque, segundo informações, gerava um prejuízo ao município. Como é que a senhora analisa essa situação das maternidades, o que pode ser feito para dar essa tranquilidade às mães que precisam dar à luz? Infelizmente, às vezes tem que se deslocar do interior até a capital sergipana ou até aqui mesmo em Itabaiana. Cleiton, eu acho que é a área que mais me dói, sabe? Porque eu sou mãe, sou mulher. Eu tenho um filho de 2 anos, que inclusive deixei em casa agora cedo para vir aqui, porque para a gente estar na política também é difícil. Ficou lá com o pai, né? Ainda mama. Eu entendo a importância no momento que é um dos mais importantes da nossa vida, em que a gente está tão forte, mas que também está tão frágil ao mesmo tempo. Que a gente seja amparada. É uma questão de direito humano, sabe? A gente poder parir com dignidade. E em Sergipe, as mulheres, para parir, ficam peregrinando, porque não sabe qual é a maternidade que vai atender, porque não tem um mínimo de organização. Em Capela, e eu posso falar isso com tranquilidade, porque a minha luta não começa na eleição e nem termina na eleição. Eu estou na luta há muito tempo, e eu sei que a eleição vai passar, mas o povo, depois da eleição, a vida do povo continua. E para mim, o fundamental, eu tenho como missão de vida garantir política pública para a mulher. E quando eu imagino que eu estava lá na porta do Palácio do Governo, numa manifestação, lutando contra o fechamento da maternidade de Capela, e que a maternidade de Capela foi sucateada por uma questão política, porque era para levar na época, para lá para apropriar, que era mais importante investir no candidato a prefeito do governo. Isso precisa ser dito. A gente tem que ter coragem para dizer as coisas de verdade. Então, aí não tem... Aí, claro que uma maternidade que fazia mais de 300 partos por mês foi esvaziada. Não tinha interesse político. Agora, o que a gente tem que pensar é que não é simplesmente garantir uma questão numérica. Eu vou dar uma secretaria para a mulher. Eu vou dar X secretarias para as mulheres. É importante a equidade, igualdade, mas é importante um olhar que entenda a importância de priorizar a política pública para a mulher em todas as áreas. E quando eu digo isso, Cleiton, não é contra os nossos colegas homens,
contra você, são nossos parceiros de luta. Quando eu digo isso, é porque quando uma mulher se desenvolve na sociedade, a sociedade toda ganha. Quando a gente bota uma mulher para parir com dignidade, os primeiros anos do filho são anos com mais qualidade de vida. É a medicina que diz. Se você alimenta uma mãe, ela gestante, a possibilidade de um filho nascer com saúde é muito maior. Então a gente tem nossas mulheres morrendo de fome. Quando a gente olha os índices de desemprego, de violência obstétrica, a maioria é mulher e a maioria é mulher negra. Se você olhar quais são os maiores índices das profissões que têm menos direitos garantidos, estão lá as mulheres. Então, é preciso que a gente trate com igualdade quem é igual. Quem é desigual, como as mulheres que sofrem tanto na sociedade, a gente precisa olhar com prioridade para investir. A gente precisa chegar aqui e investir na pequena empreendedora. A gente precisa investir na feirante. Garantir crédito para essas mulheres, para que elas possam trabalhar, se desenvolver, criar seus filhos, suas famílias. Então, é pensar toda uma lógica de estrutura no Estado que garanta que a mulher tenha condição de se desenvolver, porque aí a gente avança como sociedade, garante mais oportunidade de emprego para essas mulheres, garante mais condição para o seu filho ir para a escola estudar. Porque imagine, a gente não tem condição de ver um filho com tranquilidade estudando, se em casa a gente não tem o que dar de comer. Eu, graças a Deus, não passo por isso, mas eu não posso imaginar o meu filho sem comer 3 vezes ao dia. E hoje a gente tem mais de 1 milhão de pessoas em Sergipe. Quando a gente diz insegurança alimentar, vamos ser claros, é passando fome. É sem saber se vai comer de manhã, tarde e noite. De manhã, meio-dia e de noite. Isso é um mínimo. É um respeito aos sergipanos e sergipanas que passaram a pandemia toda e o governo de Sergipe não deu um auxílio emergencial. Por quê? Como é que não veio tanto dinheiro na pandemia? Porque precisava vir. Aí não teve dinheiro para um auxílio emergencial. Não teve um de R$100? Teve, né? De R$100, né? R$100. Que não a senhora que não paga nenhum botijão de gás. Pois é, né? a senhora feirante, o senhor feirante está aí vendo, né? R$100, o que é que dá para comer? Candidato, aproveitando essa parte final aqui do primeiro bloco, a senhora vê algum legado positivo deixado pelo governo do Estado no enfrentamento à Covid-19 aqui em Sergipe? Olha, eu não vejo nenhum legado positivo. Isso é muito triste de dizer. Porque eu sei que, diferentemente do governo federal, o governo de Sergipe foi um governo que se disse não negacionista. Isso é fato. O governo federal avacalhou, mangava do povo morrendo, não queria saber, fez negociata com vacina. Mas aí a gente está fora do que eu chamo de disputa política, porque para mim o governo federal é barbárie, é tragédia, é a ausência de democracia. Mas aqui em Sergipe se montou um comitê, né? Apesar de todos os esforços da sociedade civil, se montou atrasado. No momento de garantir planejamento nos hospitais não foi garantido o suficiente. E quem disse isso a mim foram os médicos, que estavam na linha de frente. Não sou eu que estou dizendo, não. Foram os profissionais da saúde que estavam na linha de frente. Não garantiu que esses profissionais tivessem prioridade, organização para o sistema de vacinação. Podia ter sido mais ágil, apesar dos desmandos do governo federal. Então, é preciso que a gente saiba o seguinte. Se eu posso pensar num legado positivo, mas que não se refere ao governo de Sergipe, se refere à nossa sociedade de uma forma geral, o legado positivo é que o povo entendeu que a gente precisa do SUS. O SUS precisa ser fortalecido. E isso independe de você ser a favor ou contra a iniciativa privada, isso independe de você ser a favor ou contra determinado tipo de governo. O SUS é patrimônio do povo do Brasil. Se não fosse o SUS, só tomava vacina quem tinha dinheiro. Se não fosse o SUS, nós não teríamos oportunidade de garantir saúde preventiva para o nosso povo. Tudo. A gente até acha que às vezes não é usuário do SUS, quem tem plano de saúde, todo mundo é usuário do SUS. Quem é vacinado é usuário do SUS. Quem tem saneamento básico é usuário do SUS. Quem tem água em sua casa é usuário do SUS, na perspectiva de uma saúde ampliada e preventiva. É preciso defender o sistema público de saúde. Eu acho que isso foi um grande legado da pandemia, porque a pandemia igualou, apesar de mostrar que sofreu muito mais quem era mais pobre, que precisava sair para trabalhar independente de qualquer coisa. E aí em Aracaju mesmo, a gente, ao invés de aumentar ônibus, diminuiu. Então o povo se amontoava aglomerando os ônibus. Então, apesar de mostrar diferenças gritantes que a gente tem na sociedade, de gente que pôde ficar em casa trabalhando e de gente que precisava sair mesmo assim para sobreviver, mas ao mesmo tempo uniu a sociedade nisso, né? De a gente saber que o SUS é nosso patrimônio e a gente tem que proteger.
Vocês estão ouvindo aí a entrevista da candidata pelo PSOL, Yuli Campos, aqui no Jornal da Manhã, na série de entrevistas com os candidatos ao governo de Sergipe. Nós vamos ao bloco comercial e retornamos com a entrevista. Jornal da Manhã. O que quero que pode essa língua? Nossa língua. O que quero que pode essa língua? Bom dia a todos os ouvintes e internautas que acompanham o Jornal da Manhã. O professor fez uma colocação inteligente. Ninguém faz colocação nenhuma, e muito menos inteligente. Ideias não se colocam, não se dão. Se dão ou se expõem. É bom lembrar. Leia como se deve colocar e colocação de maneira correta. A colocação da fechadura, colocar o sofá no quarto, a colocação do rapaz no exame do Enem foi excelente. Fora daí, toda a colocação está errada. Como, por exemplo, vou colocar as questões pessoais de um lado e o meu amor pelo trabalho do outro. Mentira, porque essa colocação não existe. Diga o certo. Vou expor as minhas questões pessoais de um lado e o amor que sinto pelo do outro. Aí sim, o amor vencerá. Este é o quadro Língua Portuguesa para o Jornal da Manhã. O que quero que pode essa língua? Nossa língua. O que quero que pode essa língua? A sua mensagem pelo nosso WhatsApp 799909300. Açaí Atacadista. No atacado e no varejo, aqui economizar faz bem. Informa a hora certa. 7h59. No açaí, o melhor negócio é sempre economizar, porque economizar faz bem. Então, corre para lá e economize com os melhores preços do açaí. Economize com nossa variedade de produtos e com a facilidade de pagamento que o açaí oferece para você. No açaí você encontra os melhores preços no atacado e no varejo, com tudo para economizar na sua casa e no seu comércio. Viu só? Aqui economizar faz bem. Vem pro açaí. Açaí Atacadista, sempre seu melhor negócio. Açaí. Clínica Meu Dente, melhor e mais moderna clínica odontológica de Itabaiana e região. Presente em várias cidades da Bahia. Agora, Itabaiana também tem Clínica Meu Dente. Uma clínica moderna com excelentes profissionais para atender você e sua família. Aqui você realiza todos os procedimentos em um só lugar. Temos laboratório de prótese no local. Realizamos seu book e instalamos seu aparelho na hora. Largo Santo Antônio, 633 Centro, Itabaiana, na Praça da Feira. Clínica Meu Dente. Aqui você pode. Atenção, muita atenção. Você que sofre com azia, má digestão, gordura no fígado, pedra nos rins, pressão alta e diabetes. Ouça esses depoimentos reais. Eu tomei o Acabe e meu marido também, e a gente se deu muito bem. Até a dor da minha junta melhorou. A minha mãe, ela usa, ela tem pressão alta e diabetes. Quero agradecer muito pelo chá Acabe. Ele foi um santo remédio na vida do meu marido. Chá Acabe. Para qualquer mal, acabe. A Serrana Tintas é completa, é companheira. A autoridade máxima quando o assunto é qualidade e preço baixo. Toda a linha de tintas, além de acessórios, texturas, impermeabilizantes, sprays e muito mais. Na Serrana você encontra tudo com preço de irmão. São 49 anos pintando lindas histórias e oferecendo soluções ideais para cada tipo de pintura. Faça bem feito, faça com a gente. Serrana Tintas, Itabaiana, de cor e alma. 7934312525. Óticas Prime, sempre preparada para receber os seus clientes com conforto e qualidade. Temos a maior variedade em armações de coleção nova e óculos solar originais com preços que cabem no seu bolso. Acesse o nosso Instagram e fique por dentro de todas as novidades. @Ótica Prime 01. Temos consultoras preparadas para o seu atendimento, proporcionando a melhor experiência na realização do exame de vista com o oftalmologista da sua preferência. Em Itabaiana, na Rua São Paulo, número 153. E em Nossa Senhora da Glória, na Rua Monte Alegre, 19 Centro. New Car. Compra, vende, troca e financia veículos novos e usados. Do popular ao veículo de luxo. E na New Car, ao indicar um amigo para compra ou venda, você ganha R$500. Aceitando todas as cartas de crédito. Avenida Manuel Francisco Teles, 430 Itabaiana. Filial BR 235, quilômetro 52. Fone 99988 5599. New Car tem a melhor taxa de juros do mercado.
Atena Proteção Veicular. Proteja sua moto ou seu carro contra roubo, furto, acidente, incêndio, perda total e danos a terceiros. A Atena Proteção Veicular tem assistência de guincho 24 horas, veículo reserva, rastreador e muito mais. Telefones 998 31 43 21 ou 998 51 43 21. Atena Proteção Veicular. Avenida Dr. Pedro Garcia Moreno, 762, próximo ao Colégio Itabaiana, Sergipe. Você ainda não conhece o Sesc Itabaiana? Um clube com piscinas, quadra poliesportiva, brinquedoteca, academia de ginástica, biblioteca, lanchonete, auditório e muito mais. E você que é comerciário, não perca tempo. Faça sua credencial Sesc e garanta o acesso da sua família gratuitamente. Busque o Sesc Sergipe na internet e saiba mais. O Sesc Itabaiana fica no Chiara Lubick. Estamos te esperando. Aproveite as ofertas do supermercado Messias Peixoto. Tá tudo barato demais. Tudo o que você precisa encontra mais barato no supermercado Messias Peixoto. Alimentos, bebidas, louças, plásticos, alumínio, tudo, mas tudo mesmo, bem baratinho e fácil de pagar. Aceitamos todos os cartões. Lugar de comprar barato é no supermercado Messias Peixoto. Curta FM Itabaiana nas redes sociais: YouTube, Facebook, Instagram e em todos os aplicativos de rádio. Curta, compartilhe e comente. A melhor rádio, 93 FM. O ritmo que você gosta. Sintonizado em você. Jornal da Manhã. Eleições 2022 é na 93 FM. Cleiton Santos. São 8 horas mais 5 minutos, voltando aqui com o Jornal da Manhã da FM Itabaiana 93.1, na série de entrevistas com os candidatos ao governo de Sergipe. Estamos recebendo hoje nos estúdios da emissora Nioli Campos do PSOL, a única candidata mulher para as eleições de 2022 ao cargo de governadora. Vamos falar agora, tratar de outro assunto também que mexe muito, principalmente com os pais. É a educação pública desse estado. Professores fazendo movimento grevista a todo momento, né? Passamos 2 anos de pandemia onde muito pouco se aprendeu com a aula online, né? A aula remota, e a gente percebe também escolas públicas sem estrutura física para os alunos, não apenas para os professores, para o magistério, mas acima de tudo também para os alunos. O que tem como plano de governo a Nioli Campos para a educação nesse estado? Cleiton, educação para a gente é prioridade e não é só uma fala bonita, né? Não é só fala de candidato. Minha mãe é professora, então eu cresci entendendo a importância da luta por uma educação democrática, inclusiva, que respeita professor e profissional da educação. E eu acho que isso é meta para qualquer governo que quer fazer alguma transformação que dê resultado no estado. Então, primeiro, a gente quer garantir, principalmente, investimento de verdade em educação inclusiva, né? E isso começa também em a gente avançando para investimento em escola em tempo integral, mas não é escola de tempo integral de slogan, de propaganda. Não é aquela escola de tempo integral que você coloca o menino ali de manhã, de tarde, e ele de tarde repete o que ele fez de manhã e fica ali trancado, sem ter investimento em esporte, em lazer, sem ter investimento em tecnologia na escola, para que ele avance, para que seja um estudo de fato integral, que garanta o desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. Então, a gente quer investir em escola de tempo integral, focando, sobretudo, no ensino fundamental, que o foco deve ser esse no governo do estado, mas, para isso, a gente precisa garantir formação continuada dos professores, a gente precisa ampliar e garantir. Semana passada, dia 9 de agosto agora, o governo de Sergipe soltou um decreto falando indicação de cargo de diretor. Isso é coisa política, né? Só acontece para influenciar a eleição. Com todo respeito aos diretores que muito trabalham, inclusive minha mãe é dirigente de uma escola em Aracaju, lá no Santa Maria, né? Que é uma comunidade carente, então a gente conhece esse tipo de realidade de você ter uma escola numa comunidade carente. Mas é fundamental que a gente garanta gestão democrática, porque quem sabe gerir com autonomia o dinheiro que vai para a escola é a comunidade da escola, é o professor, é o diretor, que precisa ser escolhido
pelas pessoas que compõem a comunidade da escola. Gestão democrática é uma pauta defendida pelos professores e professoras e a gente tem foco nisso. Mas, principalmente, não dá para a gente melhorar uma educação se a gente destrói carreira de professor e professora, como fez o governador Belivaldo. Se a gente simplesmente acaba com qualquer tipo de equidade entre ativos e aposentados, porque a gente desrespeita e a gente rouba o dinheiro dos aposentados no estado de Sergipe. Isso é um absurdo. Então, é preciso garantir. Hoje, daqui a pouco, 11h30, eu estarei lá no Sintese, assinando uma carta compromisso com os profissionais do magistério, para que a gente garanta concurso público, reestruturação da carreira dos professores e professoras, para que a gente garanta que os profissionais da educação, de uma forma geral, que a gente está falando da merendeira, a gente está falando da pessoa que faz a faxina na escola, do vigilante, de todo mundo que envolve a comunidade escolar, possam ser valorizados de verdade. Então, é plano de carreira para professor e professora, é gratificação de verdade como eles merecem, é garantir início e formação continuada para esses professores e professoras, é garantir condições de trabalho. E se a gente investe naqueles que constroem a educação, e se a gente garante uma escola aberta para a comunidade, para que o jovem e a jovem que estão na periferia, que estão no final de semana sem ter o que fazer, que às vezes não tem nos municípios um equipamento, uma praça que garanta circular com segurança, possa encontrar na escola esse espaço de convivência. A escola precisa ser um lugar aberto para a comunidade. A gente precisa avançar para aquilo que Paulo Freire nos ensina. É construir a educação que emancipa, que faz com que a pessoa tenha condição de pensar. É garantir alimentação de qualidade nas escolas. Tem gente que só come, que só tem refeição garantida de qualidade quando vai para a escola. Portanto, é preciso fazer parcerias, inclusive com a agroecologia, com os nossos agricultores, com os pequenos agricultores, para que esse alimento fortaleça, inclusive, a agricultura e a comercialização, mas que ele pare dentro das nossas escolas. Fortalecer isso é fundamental para que os nossos estudantes e as nossas estudantes possam aprender com qualidade. E a gente só aprende, meu amigo, se tiver de barriga cheia. A gente só aprende se tiver oportunidade real de ter uma escola atrativa, bonita, bem cuidada, com profissionais valorizados. Então, educação para a gente é prioridade, é compromisso prioritário e a gente vai daqui a pouco assinar essa carta compromisso com os profissionais do magistério. Candidata, você abordou um assunto importante aí, que foi a questão de merendeiras. Recentemente nós tivemos um anúncio, né, depois de 12 anos praticamente, de um reajuste no salário dos servidores do Estado. E uma merendeira recebia um pouco mais de R$800. Né? Absurdo. Inclusive, eles falaram que foi a faixa que o governo mais atendeu, deu um reajuste de 40%, que chegou praticamente ao salário mínimo, né? O salário mínimo. Como seria feito também para valorizar esses profissionais tão importantes? Né? Porque quando a gente fala da escola, é do porteiro, à merendeira, ao professor, né, da educação, enfim. Precisa se valorizar também esses profissionais. Sem dúvida, e parar de mentir, né, para o povo, minha gente. Parar de mentir, eu estou pagando, eu dei não sei quanto de aumento. Você não tem reposição inflacionária, não é reajuste, não. A inflação crescendo, a senhora e o senhor que estão me ouvindo, a senhora que trabalha na escola, sabe como é que está difícil ir para o mercadinho. Porque a gente sabe como é que o salário está, como é que o poder de compra do povo está. Eu tive no Sintrase, que é um sindicato que trata dos trabalhadores empregados públicos de Sergipe, e aí envolve os profissionais da escola, merendeira, porteiro, vigilante, envolve todos esses profissionais que trabalham no serviço público. E o presidente, isso foi ontem, o presidente Diego, que é do sindicato, me mostrou lá os números. Eles estão há anos sem reposição da inflação. Eles deram esse engodo para garantir que todo mundo receba pelo menos um salário mínimo. E aí disseram que deram um aumento. Mas isso é garantia constitucional. Ninguém pode receber no país menos de um salário mínimo, não. Se você é trabalhador, você está burlando a lei se você está recebendo menos de um salário. Portanto, para além do investimento, sabe, Cleiton? Para além da gente garantir de verdade que a gente coloque o dinheiro no lugar certo, coloque o orçamento para funcionar no lugar certo, é preciso manter uma mesa aberta de diálogo com essas categorias, com os sindicatos, com os movimentos populares, com o povo que faz a educação. Não é simplesmente chegar um governador, apresentar trocentos números, enganando o povo, dizendo que está dando aumento, na verdade, está simplesmente cumprindo a lei e garantindo um salário mínimo para cada trabalhador e trabalhadora. Candidata, falando agora de infraestrutura, obras e rodovias, que a senhora tem como plano de governo, falando de rodovias principalmente, a senhora que tem circulado pelo Estado, também visitado alguns municípios, tem conhecido de perto a realidade atual das rodovias. Como é que a senhora analisa também tantos projetos, né, sendo colocados na LESE para empréstimos,
né, pelo governador do estado para o Prorodovia 1, Prorodovia 2, desde a época de Proinvest, e nunca é concluída essas rodovias. E aquelas que foram entregues à população, em menos de um ano já está toda esburacada novamente, a gente não percebe a preocupação com o acostamento nas rodovias, sinalização, enfim, como é que a senhora analisa essa situação, o que a senhora pretende no seu governo para a infraestrutura desse estado, em questão de obras e também das rodovias? É uma falta de respeito tão grande que eu acho impressionante que o Saba não tem vergonha na cara. Porque, rapaz, a gente está falando de um governo do estado, de um estado que tá com as estradas esburacadas e que passa uma lama de asfalto por cima dizendo que fez aquela obra. E o povo sente na pele depois, que, como você mesmo disse, um ano depois, os buracos estão todos de novo. Eu fui para o Baixo São Francisco, essa semana que passou, e eu vi a dificuldade dos executores, dos pequenos agricultores, escoarem sua produção, porque as estradas não prestam, meu irmão. Não tem condição da gente avançar como Estado, de a gente garantir que a gente possa escoar nossa produção, que as pessoas possam ter, inclusive, ser transportadas com segurança, se a gente não garante, no mínimo, infraestrutura para o Estado de Sergipe. Então, isso é uma questão básica. Nós estamos criando, primeiro, nós vamos criar um grande plano de obras públicas. E nesse grande plano de obras públicas, que gera emprego e renda, porque a gente está investindo em construção civil, nós vamos garantir, fazer primeiro, uma grande construção de moradias populares, de creches, embora seja responsabilidade do município, fazer essa parceria é importante, porque o Estado precisa chegar onde falta, fazer restaurantes populares, como o MTST faz com a Cozinha Solidária, a gente virar política pública, e também nesse plano de obras públicas precisa investir em infraestrutura, precisa investir em nossas rodovias, é buscar parceria com o governo federal, é fazer com que o dinheiro chegue e entender que aquilo não é gasto, Cleiton, é investimento. Se eu estruturo as rodovias do Estado, eu tenho condição de escoar a produção, eu tenho condição de atrair investimento, eu tenho condição de atrair empresa, de atrair turismo. Agora, as estradas como estão, a gente só garante morte e mais morte de gente. A gente não garante política pública para nenhuma outra área, se a gente não é capaz de garantir o básico da infraestrutura do Estado. Candidata, para a área de esporte, turismo e juventude, qual o plano de governo de Niúlio Campos? Eu acho que é fundamental falar de juventude, sabe? E aí me vem esporte. Eu trabalhei até alguns anos com um amigo querido, que foi secretário de Estado do Esporte, na época de Marcelo Deda, que é Maurício Pimentel, quero mandar um abraço para ele. Entendi como é que a gente muda o nosso Estado quando a gente investe de verdade em esporte. Eu tenho um irmão que é esportista, que é Neto Capela, não sei se você já ouviu falar, joga futebol, joga futsal. E eu sempre entendi a potencialidade do esporte para mudar a vida das pessoas de verdade, E aí a gente investir não somente no esporte amador, mas no esporte profissional. É a gente ter oportunidade de fazer com que o nosso esporte, de fato, reverbere nacionalmente, garantir investimento em esporte para as mulheres, porque a gente tem muita potencialidade e às vezes não consegue organizar um timezinho de bairro ali, porque não tem um investimento. É fundamental que a gente garanta oportunidade de emprego para jovens e para a juventude do nosso Estado, porque a gente precisa de programa de primeiro emprego que saia do papel, porque todo mundo bota, eu quero um primeiro emprego, mas tem que garantir de verdade, é priorizar ali, primeiro emprego, política para a mulher, primeiro emprego para a juventude. Isso é fundamental para a gente tirar a Sergipe do buraco e voltar para o desenvolvimento econômico. E isso envolve investimento em esporte, investimento em educação e também em turismo e cultura. Por exemplo, nosso estado é um estado rico em belezas naturais. Exato. E os resorts são todos na Bahia, As pessoas saem daqui para ir para a Bahia, tendo tanta beleza aqui, mas não há um investimento para essa área especificamente. A gente tem uma dificuldade muito grande em turismo em Sergipe, em todas as áreas. Turismo de eventos, turismo de base comunitária. Sergipe está abandonado. E aí todo mundo fala das potencialidades de Sergipe, mas ninguém faz. Ninguém faz um planejamento de turismo, com integração entre os municípios, uma secretaria que faça integração para os municípios, que a gente possa discutir com cada município suas potencialidades. Minha gente, a Serra de Itabaiana aqui é um potencial muito grande para ecoturismo. A gente tem Parque dos Falcões, questões que são riquezas naturais, que são reconhecidas nacionalmente, mas que a gente não tem investimento suficiente num programa, numa política que garanta atração para o turismo local. E essa atração pode ser para um turismo de eventos, como Sergipe tem potencial para fazer, pode ser para um turismo ecológico, como Sergipe tem lugar para fazer. Eu adoro a Serra Itabaiana, os Poços das Moças. Assim, quem teve infância em Sergipe e teve a oportunidade, até com a escola, de fazer visita às riquezas de Itabaiana, sabe que a gente precisa explorar isso
com responsabilidade ambiental, mas é possível. Turismo de base comunitária, Cleiton, é fundamental, porque gera riqueza e respeita as populações tradicionais e a relação que essas populações têm com os seus territórios e o meio ambiente. Território de população tradicional tem que ser território de vida. O pescador e a pescadora que está lá no Baixo São Francisco, as catadoras de mangaba, as marisqueiras, essas pessoas, elas mantêm territórios funcionando e gerando riqueza. Se tiver investimento do Estado, se tiver garantia que aquelas belezas naturais, como a gente tem as belezas do nosso Baixo São Francisco, uma coisa linda, aquele litoral, a gente possa garantir investimento para o turismo de base comunitária, o dinheiro gira e a gente consegue garantir um desenvolvimento ecossocialista, um desenvolvimento que garanta preservação ambiental. A gente precisa sair dessa lógica de que apenas o turismo só pode ser desenvolvido na mão do grande empresariado. Porque, às vezes, quando a gente faz apenas isso, acaba como acaba em Sergipe. Nem o grande empresariado tem interesse de vir. Quando vem, o Estado indeniza aquelas famílias daquele lugar a preço de banana e a pessoa perde o território que ela sempre preservou e não gera riqueza, porque depois ele acha que não dá lucro e vai embora. É importante que a gente tenha parceria com o setor privado, para que o setor privado possa, de fato, estudar as potencialidades de Sergipe, investir, mas é também importante que a gente garanta turismo de base comunitária. Então, eu acho que se a gente tiver um olhar para dinamizar o investimento em Sergipe, a gente consegue garantir avanço, inclusive gerar emprego e renda para a juventude. Justamente essa é a nossa pergunta. Para a indústria e o comércio, para a geração de empregos, qual o seu plano de governo? Primeiro, a gente tem que reindustrializar Sergipe, né? A gente perdeu diversas indústrias, porque Sergipe não teve capacidade de garantir que Sergipe fosse um lugar atrativo para as indústrias, que tivesse condição de devolver a essas indústrias. E veja, empresário só investe onde ele tem lucro. É a lógica do mercado. Temos montadoras sendo fechadas nesse momento de pandemia. É triste. Ver o empresário cometendo suicídio em um evento com a presença do governo do Estado. E ver a reação desumana. Isso é, com todo respeito, assim, mas para mim é muito grave, sabe, Cleiton? Porque assim, é você parar de enxergar o ser humano como humano. É claro que cada um tem suas dificuldades psicológicas, ninguém quer responsabilizar, né, ninguém pela morte, por alguém que tira a própria vida. Mas é preciso respeito, solidariedade humana. Rapaz, quem não lembra daquela cena é a vida que segue. Isso é muito triste. Então, com todo respeito a todo mundo que está em Sergipe, é preciso mudar. E não se muda com quem já está aí. Só se muda com gente nova, diferente, com novas práticas políticas e gente capaz, de fato, de investir no povo de Sergipe. Então, falando especificamente de reindustrialização, a gente precisa reindustrializar, garantir isenções, mas não as grandes isenções, porque deixa de arrecadar para Sergipe. Falando em arrecadação, tem que reestruturar o fisco. Né? A gente tem que reestruturar a capacidade de Sergipe de receber, de arrecadar mesmo esse dinheiro, parar de isentar os grandes e cobrar ali pesado de quem é pequeno. Porque a senhora e o senhor que está me ouvindo paga o seu imposto direitinho. O senhor que tem um pequeno comércio sabe o desafio que é pagar imposto. Mas quando a gente olha para os grandes, tem grandes isenções. É preciso equilibrar essa balança, Cleiton. É preciso garantir que todo mundo pague, mas numa medida justa, para que a gente tenha arrecadação suficiente, que a gente atraia indústria e que a gente diversifique as formas de investimento em Sergipe. A gente tem cimento, a gente tem risicultura. Olha, por que na risicultura, os produtores lá do Baixo Sertão abandonados, por que na risicultura a gente não faz uma indústria gerida pelos próprios produtores, com apoio técnico do Estado de Sergipe, da SEAGRE? Cadê a secretaria? Cadê a Indagro? A gente precisa gerar uma indústria, que eles possam, de fato, ampliar a comercialização desse arroz, já ensacado e não in natura, que gera emprego e renda, e que quando eles fazem isso, eles controlam até o preço, porque senão o preço está na mão de quem é grande. Aí o preço do arroz, a pessoa produz, mas Sergipe está passando fome. A gente produz comida, manda tudo para fora in natura, e Sergipe está sem emprego e o povo passando fome. Não tem lógica. E só muda se tiver vontade política, meu irmão, e se tiver coragem. Candidata para a área de assistência social, qual é o seu plano de governo? Nós precisamos garantir, primeiro, né, um olhar com uma atenção muito voltada para as populações mais vulneráveis. Quando a gente fala em assistência, a primeira coisa que a gente tem que entender é que renda básica permanente deve ser direito do povo de Sergipe.
Porque eu estou falando de fome. Então, quem passa fome, é uma questão para além de eleição, de respeito ético. A gente, como sociedade, não pode permitir que mais de 1 milhão de pessoas em Sergipe passem fome. Então, tem que garantir renda básica de um salário mínimo para quem está passando fome, para quem está em situação de vulnerabilidade. Isso é direito, tinha que ter sido feito na pandemia, a gente vai fazer agora. A gente tem compromisso social de garantir renda básica para esse povo. Mas, para além disso, né, nós vamos estruturar secretarias com políticas públicas específicas que olhem para os mais vulneráveis. Mulheres, população negra. Se a gente não construir um Estado antirracista, a gente vai continuar tendo os mesmos números da população negra. O PSOL, durante a pandemia, foi lá no Ministério Público reclamar que os números estavam saindo sem esse recorte. E aí o Ministério Público fez essa contagem e quem mais morreu em Sergipe foram mulheres e mulheres negras. É preciso que a gente diga isso para o povo entender. Gente, a gente é um Estado ainda racista, um país racista. É preciso investir pensando no antirracismo. É preciso respeitar a população LGBTQIAP+, respeitar as diferenças. Domingo a gente tem parada gay em Aracaju. É um ato de fortalecimento do respeito à diferença dessas pessoas, do jeito de cada um viver e amar. Todo mundo tem que ser livre para viver e amar. E a gente precisa garantir política pública específica, que a pessoa seja recebida num atendimento de saúde sem preconceito. A gente precisa pensar, e aí toda a população vulnerável é jovem, é mulher, é negra, LGBTQIAP+, é também população em situação de rua. Que o povo esquece. A gente passa e os governantes fingem que não existe. Nós precisamos contabilizar de verdade essa população. Entender que não é todo mundo igual, que ninguém está na rua porque quer. São pessoas que podem produzir e contribuir com o Estado. Então, é olhar a individualidade de cada uma dessas pessoas. E, de fato, respeitar a individualidade de cada um é propor política pública de redução de dano. Então, quem quer vir para um abrigo, vem para um abrigo. Mas quem a gente pode estruturar para levar a pessoa para o mercado de trabalho, a gente estrutura. É assistência, atuar em rede, não atuar isolada no Estado. E assistência se esforça muito, porque a gente tem assistentes sociais, a gente tem psicólogos e psicólogas que são guerreiros em Sergipe. Mas a gente precisa de atuação em rede e a gente precisa fortalecer esses profissionais. Olha, em cada unidade básica de saúde em Sergipe, nós vamos garantir profissional de psicologia. O povo saiu de 2 anos de pandemia, a gente está sofrendo, todo mundo com problema de saúde mental, isso é grave. Tem que ter um profissional de psicologia em cada unidade básica de saúde. Porque aí se a gente trata ali no início as demandas mais sensíveis, depois a gente não acaba no USE, depois não acaba na saúde mais grave, num problema de saúde mais grave. Por quê? Porque a gente tratou o básico. Se a gente não trata o básico, a gente acaba como o Sergipe está hoje. O povo sofrendo nas filas e sem condição de resolver. Vocês estão ouvindo ela, candidata ao governo do Estado de Sergipe, Niuly Campos, do PSOL, né, trazendo aqui suas propostas, plano de governo, na série de entrevistas da FM Itabaiana. Candidata, nós estamos chegando praticamente ao término da entrevista, mas desde já quero agradecer a sua presença aqui nos estúdios da FM Itabaiana, desejar sucesso na caminhada, parabenizar por ser a única mulher disputando o governo do Estado e fique à vontade para suas considerações finais. Cleiton, eu quero agradecer demais a você, aos colegas que estão aqui nos ouvindo, agradecer ao povo de Itabaiana que está nos ouvindo nesse momento e de toda a região, dizer que está na hora da gente. A gente precisa sair da mesmice, nem pode entregar o Estado. Aqueles que dizem renovação, mas representam o governo ou ex-aliados do governo, nem pode entregar Sergipe nas mãos de quem representa política de atraso, quem representa um governo federal, quem representa bolsonarismo, quem representa lavajatismo, como, por exemplo, aqueles que representam Sérgio Moro, que foram lá e atuaram para prender Lula, num processo todo viciado. É importante a gente dar a oportunidade de renovar, mas renovar com qualidade. Então, eu quero pedir ao povo de Sergipe que olhe, nós temos só 24 segundos de televisão. É muito pouco perto desses candidatos que vão apresentar programas lindos, mas programas em que sua vida está linda só na televisão. Eu quero pedir à senhora e ao senhor que preste atenção e que nos acompanhe nas redes sociais. O meu nome é complicado, a culpa é de meu pai, viu? É Niuly, @NIULLY, Niuly Campos, lá no Instagram. Nós temos nossas propostas, vamos conversar com o povo. Quero mandar um abraço para meus tios e meus parentes de Itabaiana, porque, olha, a minha avó itabaianense, a minha bisavó, porque bis a gente chama de vó também, né? Que é a minha bisavó Jumilice, uma mulher preta de luta, moradora de Itabaiana, já falecida. Você conheceu a vovó Jumilice? É minha bisavó. Eu sou neta de seu Carlos Campos, que era filho dela, sou sobrinha de Terto, sou sobrinha de Paulo,
dessa turma de Itabaiana, quero mandar um beijo pro povo daqui, povo que eu respeito, admiro, um povo trabalhador, corajoso, empreendedor. Agora é preciso que o olhar do Estado mude. Então, quando você disse que eu sou a primeira candidata mulher, eu quero ser a primeira governadora do estado de Sergipe, não é para fazer mais do mesmo. Não é simplesmente porque eu sou mulher, é porque eu sou mulher, entendo os desafios do povo de Sergipe. Eu sou mulher e sou como você que está me ouvindo. Eu sou mulher, mas eu sou professora, sou mãe. Eu sou mulher que estou na luta diária, trabalhando para manter minha família, como o senhor e a senhora que está me ouvindo. Então, é gente como a gente que tem que estar com a caneta na mão, governando. E é essa oportunidade que eu quero pedir ao povo de Sergipe. Dizer que dia 2 está se aproximando, a luta é grande, eles têm o poder político e econômico, mas eu tenho cada cidadão e cada cidadã. Eu tenho a fé no povo de Sergipe, eu tenho fé na nossa capacidade de dialogar com quem é diferente, e eu tenho fé na mudança que a gente é capaz de construir, respeitando sempre o povo, dialogando sempre com o povo, e mudando Sergipe para ter a primeira governadora de sua história. Então, dia 2, minha gente, é Lula na presidência. Aqui eu quero falar, não esquecer do meu senador, que é o senador anti-Bolsonaro de verdade, é o senador Henrique Clay, o número é 500, o senador que sempre esteve ao lado de Lula. E para governo, para a gente mudar de verdade, é Niuli 50. Meu abraço ao povo de Itabaiana e minha gratidão a vocês. Aí, Niuli Campos, candidato ao governo do estado de Sergipe pelo PSOL, a entrevistada de hoje. Amanhã nós continuaremos com a série de entrevistas. O entrevistado será Rogério Carvalho, do Partido dos Trabalhadores. Vamos ao bloco comercial e eu retorno daqui a pouco com mais Jornal da Manhã. Jornal da Manhã.